Olá, gente, bem-vindo a mais uma aula de Química. E nessa aula nós vamos resolver questões, porque agora chegou o momento da gente revisar o módulo 1, revisar tudo aquilo que já estudamos, tá? E nós vamos começar a responder aí as questões da página 50 a 52, capítulo 3, módulo 1, livro de Química, tá bom? Então, prestem atenção, façam suas anotações e vamos lá. Primeira questão. O mercúrio é utilizado no processo de garimpagem em sua forma líquida para atrair o ouro diluído em um determinado solo, formando uma liga entre as substâncias. Giorgio de Tome, diretor do Núcleo de Pesquisa para a Pequena Mineração responsável da Universidade de São Paulo, explica que quando esse concentrado é queimado, o mercúrio evapora, deixando apenas ouro em seu estado bruto. A contaminação com a substância pode ocorrer de forma direta, por inalação ou indireta após sua precipitação no solo. O mercúrio é o único elemento químico metálico encontrado na forma líquida da natureza. Possui número atômico 80 e um de seus isótopos estáveis possui número de massa 200. Pode-se afirmar que o isótopo de mercúrio citado possui: alternativa A, 80 prótons, 120 elétrons e 200 nêutrons. B, 80 prótons, 80 elétrons e 200 nêutrons. C, 80 prótons, 80 elétrons e 120 nêutrons. D, 120 prótons, 120 elétrons e 200 nêutrons. E E, 120 prótons, 80 elétrons e 80 nêutrons. Então, vamos lá. A primeira questão. Ele diz que o mercúrio, o símbolo do mercúrio Hg, tem número atômico 80. E ele diz que tem um isótopo desse mercúrio que tem o número de massa 200. Então, se ele é isótopo do mercúrio, significa que tem o mesmo número atômico. Isótopo, mesmo número atômico. E ele quer saber quais são as informações aí referente a prótons, elétrons e nêutrons desse isótopo. Então, eu tenho um isótopo, chamei de X, número de massa 200, número atômico 80. Qual o número de prótons dele? É 80. O número de prótons é igual ao número atômico, 80. O número de elétrons também é 80, porque o número atômico é igual ao número de prótons, como está no estado fundamental, também é igual ao número de elétrons. E o número de nêutrons? O número de nêutrons é você subtrair o número de massa menos o número atômico, que dá 120. Então, a letra aí é a letra C. Segunda questão. São dadas as seguintes informações relativas aos átomos. 1. X é isóbaro de Y, isótono de Z. 2. Y tem número atômico 56, número de massa 137 e é isótopo de Z. 3. O número de massa de Z é 138. O número atômico de X é: letra A, 55, B, 56, C, 57, D, 58 e E, 59. Vamos responder. A segunda questão, ele quer saber qual é o número atômico de um átomo X. Então, eu botei aqui, ó, X. Quero saber quem é esse Azinho aqui, o número atômico dele. Quais são as informações que a questão me dá? As informações são essas. Ele fala sobre um átomo Y e um átomo Z. Ele diz que o átomo Y tem a número de massa 137 e o número atômico 56. Ele diz que o átomo Z tem número de massa 138 e esse Z é isótopo de Y, ou seja, vai ter o mesmo número atômico, beleza? O átomo X é isóbaro de Y, ou seja, tem o mesmo número de massa de Y, 137. Aqui é o meu Azinho referente ao número atômico que eu quero encontrar. Ele diz também que X é isótono de Z, ou seja, tem o mesmo número de nêutrons de Z. Qual é o valor do número de nêutrons de Z? O valor do número de nêutrons de Z é 138, que é o número de massa, menos 56, que é o número atômico. 138 menos 56 dá 82. Então, essas são as informações que eu tenho. E o que eu quero é o número atômico de X. Então, por essa relaçãozinha aqui, ó, número de massa igual ao número atômico mais o número de nêutrons, eu encontro o número atômico, sabendo que o número atômico é igual ao número de massa menos o número de nêutrons. Número de massa, 137,
E o número de nêutrons, 82. Então, o número atômico do elemento aí do átomo X é 55, letra A. Então vamos para a terceira questão. Diz assim, ó, o antimônio tem dois isótopos, o Sb com massa 121 e o Sb com massa 123. Sobre esses isótopos, verifica-se que eles têm o mesmo número de nêutrons? Não. Eles são isóbaros? Não, a massa deles é diferente. Eles têm o mesmo número de massa? Não, massa diferentes. Ambos têm o mesmo número de prótons, pronto, é letra D. Ambos têm o mesmo número de prótons porque eles são isótopos. Questão 4. O texto da questão diz assim: o chumbo é um metal tóxico, pesado, macio, maleável e mau condutor de eletricidade. É usado na construção civil, em baterias de ácido, em munição, em proteção contra raio-x e forma parte de ligas metálicas para a produção de soldas, fusíveis, revestimentos de cabos elétricos, materiais antifricção, metais de tipografia, etc. No chumbo, presente na natureza, são encontrados átomos que têm em seu núcleo 82 prótons e 122 nêutrons. Aí tem o símbolo Pb204, átomos com 82 prótons e 124 nêutrons, Pb206, átomos com 82 prótons e 125 nêutrons, Pb207, e átomos com 82 prótons e 126 nêutrons, Pb208. Quanto às características, os átomos de chumbo descritos são. Então, em relação a essas características aí, observe de início que ele fala aí, ó, todos eles têm 82 prótons, né? Então, você já fica atenta, tem o mesmo número de, fica atenta, tem o mesmo número de prótons. Então, se tem o mesmo número de prótons, você já sabe que eles são isótopos, ok? Nêutrons diferentes, então não são isótomos. Então, a letra C aqui, ó, já não seria. A letra D, você já observa que é verdadeira. Por que não são alotrópicos? Alotrópicos é um fenômeno no qual o mesmo elemento químico ele forma substâncias simples diferentes. Então, não é o caso. Isômeros não é e nem isóbaros. Então, é a letra D.